Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter e umas páginas do WhatsApp, principalmente as familiares. Aqui Marcos Valério Rocha, em nosso canal Aclarando Caminhos em Casa. Hoje, um sábado, dia 30 de setembro de 2023, encerramento da 27ª semana do tempo comum da liturgia católica. Vamos continuar falando sobre o assunto que nós abrimos semana passada, sobre as filosofias atuais. Agora, uma filosofia que não é muito atual, ela já vem de muito tempo, mas é a que vigora atualmente, né? Que é a chamada filosofia pragmática ou pragmatismo, que cada vez mais domina o mundo, né? O pragmatismo é uma filosofia cuja raiz conceitual é mais nos Estados Unidos, no Stuart Mill, mas tem outros. Hegel já falava dele em outros termos que muita gente traduz como utilitarismo. Já lá na Fenomenologia do Espírito, de 1806, ele já falava alguma coisa nesse sentido, e que alguns traduzem para utilitarismo. Mas a base do pragmatismo é os Estados Unidos, a história americana, Stuart Mill americano, mas praticamente pragmatismo vem de prática, até nós vamos colocar, né, uma pessoa prática, isso que o mundo cada vez mais exige, né? A pessoa tem que ser prática e fazer a coisa fluir. Basicamente, histórico, segundo nosso entendimento, com Henry Ford e Taylor, né? Da linha de montagem da industrialização americana. Eles não pode se dizer assim como filósofos acadêmicos, né? Eram empresários, né? Mas o que eles implementaram dentro da linha de produção, aquela divisão social do trabalho, cada um faz uma parte, tudo, né? E depois, com sua visão do consumidor, a visão que os trabalhadores deveriam ganhar bem por conta do consumo, para consumir os produtos que eles produziam, né? Essa é a linha de base básica do pragmatismo, né? E o pragmatismo se torna uma coisa em que algumas considerações mais etéreas e mais metafísicas, tudo, não tem muito campo de análise nem de preocupação para quem é pragmatista, né? Tem alguma coisa religiosamente falando a partir do protestantismo, puritanismo americano, é lógico, né? O calvinismo, né? E basicamente uma visão das parábolas de Cristo sobre as relações de administrador com administrado, com trabalhador. Tem várias parábolas dessas, e principalmente a parábola dos talentos, que vai se fixar e inaugurar o conceito que hoje se tem da pessoa, né? Ser uma pessoa produtiva, uma pessoa de talento, capacitismo, e outras denominação, a pessoa que é capaz, tudo, né? Que aí divide entre outras. É claro que tem uma gama de situações para se analisar isso, né?
mas o empreendedorismo, a pessoa ser uma pessoa é, é, ativa no mercado, né? Agora, o pragmatismo, ele tem de se reconhecer até hoje que é a melhor forma de produção de riqueza. Ele organiza a produção e produz bens de consumo numa velocidade, numa quantidade muito grande, né? Mas eles sempre geram crises. E para essa produção, ela é baseada na questão da competitividade, né? Isso nem de Stuart Mill, ela é lá da Adam Smith, na virada da Idade Média para a Idade Moderna, né? Em que ficou configurado essa necessidade de produção e da competitividade. Hoje, outro dia, vendo isso, outra pessoa lembrou lá na riqueza dos homens, né? Que quando uma empresa compete entre um e outro, ela compete por você, o consumidor, que somos nós. Então, nós é que somos beneficiados. Então, essa competição, o capitalismo, a liberdade de empresa, que é a base material do pragmatismo, é que gera isso. Tem outra tendência do empreendedorismo, né? E cuja base principal, assim, histórica, até muitos psicólogos utilizam, né? Um livro de, se não me engano, Khalil Gibran, o maior vendedor do mundo, em que ele faz essa tendência e esse estímulo da pessoa a empreender e investir. Essa mentalidade toda está hoje dominando o mundo. Essa é a novidade. Ela não é nova assim, mas tinha muita contestação, mas a partir da queda do Muro de Berlim, mais e mais essa mentalidade, independente de que tipo de governo, é a mentalidade que prepondera e ficou até superior a questões ideológicas hoje em dia. A China é o país que se diz socialista e a segunda economia do mundo, né, fora dos Estados Unidos. Na prática, no pragmatismo, a China é capitalista, né? Tem as divergências de questão política do partido, da visão de democracia que a China tem, que não é a mesma nossa, né? Mas a sua organização econômica é uma organização pragmática. E a religião vem nisso. Aí tem o Zen budismo, hoje em dia, competindo com o início do cristianismo, né? O Zen budismo vem se firmando em contraponto à visão cristã dentro da questão religiosa, como mais o pragmatismo visa um pragmatismo, vamos dizer assim, mais avançado, a partir da década de 60, né, visa além das liberdades econômicas das empresas, as liberdades dos indivíduos de forma radical. E o respeito à religiosidade, embora muitos que se dizem pragmáticos hoje em dia radicais, eles têm um desprezo pela essa questão religiosa. Mas o tradicional do pragmatismo é um respeito às opiniões pessoais, à liberdade individual, e uma das questões da liberdade individual, a opção dela é ter uma religião e que deve ser respeitada segundo os parâmetros tradicionais desse pragmatismo. Então, aí se juntam as duas coisas, né? E essa religiosidade é mais numa questão de costume, né?
O pragmatismo defende muito os costumes de cada povo, né? Dentro dessa questão da liberdade individual de cada um e essa liberdade espraiada numa manifestação cultural, essa liberdade individual de, de expressão coletiva é algo que se tem que ser preservado segundo esse pragmatismo tradicional. Então é isso que nós falar dentro dessa principal filosofia que tem hoje em dia, tem essas questões religiosas tudo, né? Mas a, o principal é o desenvolvimento econômico e a produção de riqueza. Esse é o principal objetivo. Essas outras coisas que vêm acompanhada é para dar um certo conforto. Antigamente o pragmatismo ele se baseava o controle social simplesmente a partir da repressão física da polícia, o Estado policial, né? A visão de Estado antiga que emergiu na Inglaterra, Estados Unidos, esse Estado polícia acima de tudo, e outras coisas tudo pela liberdade humana, né? Hoje tem uma visão de Estado cultural de respeitar as individualidades de cada um, mas não tem nenhuma aspiração, nenhuma crença superior a isso, né? Nessa crença superior, de uma ordem superior que governa e que paira sobre todos, vai ser objeto da nossa próxima exposição, que nós vamos, uma classificação nossa, pessoal, de conceptualismo, né? As pessoas que agem segundo o conceito, e o conceito é algo superior que a pessoa tem de seguir. Ele vem seguindo, podia ser organicismo, mas é uma coisa meio assim, isso por conta do desequilíbrio climático, em que se prega que é uma ordem maior na natureza, que o homem se sujeita a ela, assim, se não se sujeitar, ele corre risco de se extinguir. Então é que vem valorizar. Esse é o nosso próximo assunto e várias outras pessoas que vêm surgindo dentro dessa visão de conceptualismo de uma vida maior. Aqui na Terra, a teoria de Gaia, mas pode passar por cosmos, que tem uma energia maior que governa o cosmos. Se ela for violada, ela causa desequilíbrios. Isso que nós veremos no próximo assunto. Boa tarde a todos.